Aleluia, glória a Deus. No mesmo espírito, na mesma ligação com Deus, eu peço para que você, neste momento, esteja concentrando a sua mente para a leitura da palavra. Lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 25. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Amém? Amém. Vou estar então agora iniciando a leitura. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho dele disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Amém. Obrigado, Jéssica. Fizemos uma dinâmica aqui, e ela fez a leitura até o verso 25, para a gente ter um pouco a ideia, a gente compreender o que está acontecendo nessa parábola. Jesus está falando no capítulo 15, publicanos e pecadores que pararam para ouvi-lo. E ela fez praticamente a leitura do filho mais novo e do comportamento do filho mais novo, que recorrentemente é pregado, é julgado, é condenado. Você ouve um sermão sobre o filho pródigo, esse filho que vai embora, ele sofre muito com os comentários. E eu vou seguir com vocês no verso 25, onde ela parou. E agora tratando um pouco do comportamento do filho mais velho. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas, danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou, ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho,
tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora que vocês entenderam e prestaram atenção no comportamento dos dois filhos, eu queria me deter nesses versos 25 ao 32. E que você agora em casa, com uma visão geral da parábola, vai poder compreender o que eu quero dizer com aqueles que estão perdidos, mas não saíram da casa do Pai. Aqueles que estão perdidos, mas permanecem. Esse filho mais velho, o irmão do filho pródigo, pouco citado, são justamente estes, aqueles que se sentem piedosos, aqueles que se sentem puros, crente puro de origem, justos, íntegros. A justiça é tão grande que é a justiça deles mesmos. Jesus está começando o discurso para hipócritas. Jesus está dizendo, escribas e fariseus, publicanos e pecadores, que se sentem íntegros na religiosidade. Parábola do filho pródigo, sempre você ouviu mais falar do irmão mais novo, que gasta, mas na tradição antiga ele deveria sair de casa mesmo e o mais velho permanecer. Justamente esses doutores da lei, justamente eles que se têm a justiça própria, que se entendem perfeitamente como donos da agenda de Deus, são até religiosos, mas não entendem nada de perdão, não compreendem nada sobre amor, sobre misericórdia. E aqui aponta para nós sobre o perigo de estar na casa do Pai, se você quiser usar como metáfora a igreja, dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, sendo obediente, mas está perdido. Alertar para esse perigo que pode estar acontecendo com qualquer um, com você. Quando chegamos a essas conclusões de estar na igreja, se você entende como casa do Pai, de estar nesse lugar, estar ouvindo o pastor todo domingo, toda semana, mas não se sentir livre. Ou você que não frequenta a Betânia, porque o nosso discurso é esse, você tem liberdade diante de Deus. Não somos cumpridores religiosos de leis, de determinações, nós servimos e ouvimos a voz do Senhor. É hora de dar uma virada nesse sentimento, de seguir a esse relacionamento leve com Deus, de um Deus que ama, que é puro amor, que é pura misericórdia. Para você que não me ouve sempre, mas que acessou aí o YouTube, a TV Betânia e está ouvindo agora, cuidado para você estar na igreja e não se sentir livre, não sentir aquele relacionamento com o Pai. Eu falei isso com a minha filha, acho que semana passada, fechar a geladeira com a porta, né? Ou fechar a geladeira com o pé, né? Tamanha intimidade. O irmão mais velho não vive como o filho mais novo. O irmão mais velho, embora esteja presente, se comporta como um escravo. Ele é regido pelo que o pastor falou, que é desse jeito. Ele é conduzido pela fala das pessoas, pelas doutrinas da igreja, pelo dogma estabelecido, pelo aquilo que o ancião mais famoso da igreja, pelo pregador mais famoso diz. Ele é regido por isso. Nada pode acontecer, nada pode alterar a sua forma de servir a Deus, que ele tropeça, que ele cai, tudo desmorona. Porque ele não se aproxima, porque ele não tem relacionamento leve com o Pai. Ele faz as coisas certas. Ele é cumpridor,
ele está na igreja, o pastor está vendo ele lá, o pastor vai dar até um cargo para ele, vai ser elevado a mais um cargo na igreja. Mas ele tem motivação errada. Ele faz por obrigação, ele faz para cumprir, ele faz para alguém ver. Ele não se sente, ele não sabe que é filho. Ele não comunga desse relacionamento de filhos. São muitos assim, que obedecem sem alegria, que obedecem sem a espontaneidade, pelo amor. Estão na igreja, estão na casa do Pai, estão cumprindo, mas não celebram com alegria. Não estão leves, trabalham demais, são importantíssimos, mas vivem sem paixão por esse trabalho. Não entenderam qual é a causa final da sua motivação, do seu empenho. Talvez trabalhem muito, estão na casa do Pai, vivem na igreja, mas com o coração cheio de amargura, que ninguém conhece, só Deus. Fisicamente não se afastam, fisicamente postam diariamente, mensalmente, toda hora, eventos da igreja, tal, lugar que foi. Posso falar aqui para vocês, porque o sermão toma grandes dimensões agora com online. Trabalham muito, não se afastam, mas afetivamente, amorosamente estão distantes. O irmão mais velho, esse irmão mais velho, qual eu fiz a leitura, ele se irrita. Sabe qual é a irritação dele? O amor do Pai. Ele é irritado com a misericórdia de Deus. Ele briga como Jonas, ele briga porque Deus ama demais. Enquanto Deus deveria punir essas pessoas. Esse cara não entende o que é graça. O caminho da graça para ele é um caminho de ódio, de prepotência. Ele não se alegra com a volta do irmão, ele não se alegra porque o pai está feliz, ele não se alegra porque alguém errou e agora tem uma chance de restauração. A sua religião, o seu compromisso com a casa do Pai não cabe, não tem espaço para o amor, não há caminho para a graça de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, pois o pecado do irmão mais novo, que pede as coisas, que vai embora e gasta tudo dissolutamente, o pecado do irmão mais novo não era mais grave que o ódio que sentia do seu irmão. Não era. E ficamos focados no comportamento externo das pessoas. A nossa moral religiosa, que olha a aparência, que olha o comportamento da pessoa, e ficamos presos a isso. Mas nos esquecemos que esse irmão mais velho, ele recusou de entrar na casa do Pai porque ele não suporta graça, ele não suporta amor, ele não suporta misericórdia. Ele recusou-se a entrar na casa do Pai para celebrar, para festejar a volta do irmão, porque essas pessoas não suportam festas, não suportam alegria, não suportam quando você está bem. Pessoas fechadas em si mesmas, que não conseguem se alegrar com a alegria dos outros, com a graça que alguém recebeu, com o benefício, com a misericórdia recebida. É justamente esse irmão mais velho que ficou ali ressentido, num canto, revoltado, envenenado. Porque não pode imaginar um Deus que seja tamanha misericórdia assim. É para estes que Jesus está direcionando a sua fala. Para aqueles que se sentem donos de Deus, para aqueles que impõem para Deus, para aqueles que determinam a Deus e ficam solitários, envenenados. Cuidado para não se sentir na casa do Pai, na presença do Pai, mas sim andar solitário, sozinho.
sem alegria, presentes fisicamente, mas sem comunhão com o Pai, sem relacionamento com Deus. Mora com o Pai, está debaixo do mesmo teto que o Pai, frequenta o mesmo lugar que o Pai, mas não usufrui da excelência do amor do Pai. Estão na igreja sem intimidade com Deus. É um relacionamento casuístico, é um relacionamento frio, é um relacionamento condicionado. Não tem intimidade, não tem tempo na agenda, ao ponto de perguntar para o empregado o que está acontecendo. Ele não fala direto com o pai, ele precisa saber a opinião de outro. Ele precisa saber das pessoas o que está acontecendo. Enquanto ele tem acesso livre a Deus. E aí não desfruta dessa alegria da salvação, desse gozo perfeito, não experimenta de consolações do Espírito Santo. Quando amamos a Deus, quando nos relacionamos com Deus, com essa tamanha intimidade, deleitamos-nos nele. Expressamos para Ele os nossos sentimentos. Quando andamos com Ele, experimentamos essa alegria cheia de glória, cheia da Sua presença, de um serviço a Deus por aquilo que Ele é, e por isso que a gente não se decepciona, se frustra, porque os nossos olhos não estão nas coisas que receberemos dEle, mas em estar com Ele, em participar da sua vida. Isso basta, isso é suficiente. Esse é o irmão mais velho, que não tem essa experiência. Enquanto o irmão mais novo pega tudo e se percebe-se que longe, perdendo tudo, ele só tem um caminho de volta. Talvez para você eu falo nessa noite em um perigo de estar na igreja, estar frequentando a igreja, estar cumprindo agendas na igreja, mas não se sentir dono é demais, mas pode ser a palavra, mas não se sentir dono daquilo que é do Pai. Mas não se sentir participativo. Somos ricos da graça de Deus, mas às vezes vivemos uma existência de miséria, de perturbação, sem sentido. Com toda essa riqueza à disposição, com toda essa riqueza de amor, de misericórdia, de graça, mas vivendo como escravos. E se eu não fizer isso, se eu não tocar aquilo, e se eu não me comportar desse jeito, e Deus agora vai me punir, Deus vai me cobrar, olha, diz para nós que o irmão volta e não tem punição, não tem cobrança nenhuma, tem um pai que acolhe com amor. Mas muitos que convivem com Deus e servem a Deus desta maneira distante, cumpridora dos rituais, não experimentam esses banquetes de Deus, porque servem a Deus por uma obrigação, porque servem a Deus por medo, porque servem a Deus com um sentimento de culpa do que Ele está pensando agora sobre a minha vida. Não servem a Deus com essa alegria no coração, com essa espontaneidade. É desprovido dessa maior bênção, que é saber que pode contar com a companhia de Deus, que tem a Deus como parceiro, que tem a Deus como aquele que vai enxugar as suas lágrimas no momento de tropeço. Desprovidos dessas bênçãos de Deus, não porque não as tenham, mas porque não conhecem, não buscam. Eu quero te lembrar, com a parábola que nós fizemos a leitura, que o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo é o mesmo pai que saiu ao encontro do filho revoltado. Esse é o pai amoroso, que acolhe ambos, que ama a todos. Foi ao encontro do pródigo que perdeu tudo, que gastou tudo com prostitutas, que estava comendo com os porcos,
tamanha a vida de miséria, de abandono, de distanciamento de Deus, mas atentou pela sua consciência: a casa de meu pai, os trabalhadores têm muito mais, então eu retornarei para lá. É o mesmo pai que vai ao encontro do filho revoltado. Mas o primeiro filho, o filho pródigo, tem um coração quebrantado, tem um coração arrependido, tem um coração que conhece o que é graça de Deus, tem um coração que experimenta o que é amor de Deus, tem um coração que sabe-se agora conhecedor do que é a misericórdia de Deus. Mas o segundo, o Senhor de si, o detentor de Deus, ele está com o coração endurecido. Porque não se engane, pessoas religiosas demais, a tendência é ter um coração muito endurecido. Esse filho mais velho tem virtudes dignas, tem comportamentos que nós precisamos ressaltar. Ele é dedicado ao trabalho, ele tem comportamento moral, ele é zeloso, ele é trabalhador, mas ele falhou em alguns pontos. E a sua falha, David, é em pontos essenciais. Aonde está a falha do irmão mais velho? Pessoa com senso de justiça própria. É aquele que denuncia abertamente os pecados do irmão. Abertamente. E ele denunciando os pecados do irmão, ele não está atentando para os seus próprios pecados. Mateus 7, antes, não julguem aos outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo com vocês julgarem os outros. Deus usará a mesma medida. Por que é que você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave de madeira que está no teu próprio olho? Esse é o irmão mais velho, senso de justiça própria, denuncia, fala abertamente, julga o irmão que saiu, que gastou tudo de forma desordenada, mas ele não atenta para os seus próprios erros. Porque aquele que é cumpridor das tradições, porque aquele que é bem rígido nas suas maneiras de servir a Deus, ele não consegue reparar os próprios erros. Ele não consegue fazer crítica do seu próprio equívoco. Ele não percebe a sua contradição, ele sabe apontar. Ele aponta porque os pecados do irmão mais novo eram pecados de atos externos. Mas os pecados do irmão mais velho são atos internos. Jesus nos evangelhos nos ensinou uma coisa muito simples. Ele nos disse que ele não mandou você identificar o pecado do próximo, mas o seu. Ele não mandou a gente ficar julgando o pecado do meu irmão, ele mandou olhar para si. A sua autojustificação, o seu jeito de fazer justiça, o seu jeito de perceber-se diante do Pai, diante de Deus. Ele defende a sua posição e ele defende a posição de irmão mais velho, acusando de forma muito dura o seu irmão mais novo. Qual é a acusação? Vindo este que desperdiçou todos os seus bens, ele não tem a capacidade de chamar de irmão, sabendo que o pai está feliz com a volta do irmão, porque ele não conhece graça. E muitos estão na igreja, mas não conhecem a graça de Deus. E muitos estão lançando pesos, fardos sobre as pessoas, porque não entendem, não conhecem o que é a graça de Deus. Ele não consegue dizer o meu irmão, ele consegue dizer, vindo este que desperdiçou tudo. O irmão mais velho é uma pessoa com senso de justiça própria, é uma pessoa orgulhosa,
mas o seu senso de justiça própria e o seu orgulho se revelou por conta do irmão que sai. E é o irmão que sai que o confronta e mostra que é uma pessoa perdida mesmo dentro da casa do pai. É uma pessoa perdida mesmo dentro da igreja. Orgulhosa no seu modo de pensar, no seu modo de se comportar. Para ele não cometera nenhum pecado contra o pai. Ele sempre foi muito fiel. Parecia desconhecer que o amor é o maior dos mandamentos. Como Jonas, ele fazia o seu trabalho. Ele pregava. Ele falava de Jesus, né? Ele ia entregar alimento para as pessoas, que é importantíssimo. Mas não vai de todo o coração. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada valerá. Ele não demonstra nenhuma compaixão pelo irmão perdido. A alegria do pai deveria ser a alegria dele. Não demonstra compaixão, não demonstra zelo. Sabia que a volta do irmão trazer muita alegria ao seu pai, mas não se alegrou. Vai revelando um coração vazio. Um coração vazio de amor, cheio de ódio, cheio de prepotência, cheio de religiosidade, cheio de compromisso, não com Deus, mas com ele mesmo, com a sua agenda própria, com o seu cumprir as determinações. Esse irmão mais velho tem um coração indignado, e um coração indignado não pode se alegrar, ele não pode se alegrar com os que se alegram. Foi o que eu preguei, foi o que eu li no início do culto. Uma pessoa religiosa que quer ser o centro de tudo, quilômetro zero do mundo, tu tem que passar por ela. Quando contemplamos a vida do irmão mais velho, percebemos que somos bastante semelhantes a ele. Mais do que o filho mais novo. Olha, redundante aqui, mas mais que o filho pródigo. Nos aproximamos mais desse filho mais velho do que o filho mais novo. Por quê? Porque esse sermão deseja nos confrontar, deseja nos mostrar em que sentido estamos caminhando. Como Deus gostaria que nos relacionássemos com a volta, com tirar da nossa fala, do nosso diálogo, da nossa conclusão, os atos externos das pessoas, porque dentro de uma pessoa pode ser um sepulcro caiado. É indiscutível que a parábola fala de um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai que vai ao encontro do filho pródigo e um pai que vai ao encontro do filho que fica, e esse filho que se fecha em sua autojustificação, o pai o acolhe a ambos. Temos um Deus que nos convida a participar da festa, não obriga, não determina, ele dá sugestão. Quer entrar na festa? Quer participar? Quer ir para o céu? Estar comigo? Comece o céu aqui, fazendo de bons ambientes um pequeno céu. É Deus que nos convida para essa comunhão, Ele não obriga e nunca irá obrigar, Ele dá liberdade do filho mais novo partir e Ele dá liberdade para o filho mais velho permanecer fora da festa. Dá liberdade para o filho mais velho optar por não participar, não quero estar aí. O mais sério de tudo é pensar que aquele que vivera sempre dentro de casa, aquele que sempre vivera dentro da igreja, aquele que sempre cumprira tudo que foi determinado, permanece no final fora de casa.
Enquanto o filho mais novo, que saiu, que gastou tudo, dissolutamente, que perdeu tudo, ele volta arrependido, alcançado pelo perdão, celebra a reconciliação e participa da festa. Qual a diferença? A diferença é reconhecer o seu pecado. A diferença é reconhecer a sua finitude. A diferença é reconhecer o seu erro. A diferença é reconhecer: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. A diferença é saber-se uma pessoa arrependida e que precisa de Deus. A diferença é o irmão mais velho que se fecha na sua autojustificativa e permanece isolado, ressentido, fora da festa. Nós podemos parecer, para as pessoas que nos veem, aos olhos dos que nos veem, como pessoas sérias. Podemos parecer. Podemos parecer como pessoas ali, cumpridores dos seus deveres religiosos. Eu posso parecer exemplo. David pode parecer exemplo para você. David e Jéssica estão cantando aqui hoje. Estão lá sempre cantando, podem parecer exemplo. Nós podemos parecer exemplo. A gente está aqui todo dia. A gente está pregando toda semana. Ou também podemos ter uma vida de pecado como do caçula. Podemos parecer aos olhos das pessoas, aos olhos, meus irmãos. Na aparência, na estética. Aí eu aqui, ó, tô bonitinho, roupinha, calcinha aqui bonita, cabelinho cortado, né? Posso parecer aos olhos de vocês pessoa séria, cumpridor de dever. Ou posso parecer também ter o exemplo do filho caçula. Você pode passar por alguém aí e pensar: esse é o filho caçula. Aos olhos. E a gente se esforça para isso, né? Para parecer bom exemplo e dar bom exemplo. E aproximar-se o máximo possível daquilo que Deus espera de nós. Contudo, como filho mais velho, podemos estar muito distantes do Pai. Podemos estar muito distantes do Pai, mesmo que a gente nunca tenha abandonado a casa. É esse cuidado que a gente precisa ter no nosso coração. É esse cuidado que a gente precisa notar, para não se achar puro, íntegro, justo, e às vezes não ser. É o Espírito Santo que vai trabalhando dentro de nós. É o Espírito Santo que vai nos moldando e vai dizendo: olha, Deus está trabalhando efetivamente, Deus está nos transformando a cada dia, e em tudo depender de Deus. Nós nos esforçamos por isso. Nós nos esforçamos para termos esse bom relacionamento com Deus, com os irmãos, mas muitos se escondem numa capa, muitos se escondem atrás de uma máscara, mas estão muito distantes desse relacionamento com Deus. Você pode se identificar com o filho mais velho, você pode se identificar com o caçula, você pode se identificar com o mais velho porque faz as coisas certas. Mas talvez você se identifique com o filho mais velho. Porque você faz as coisas certas e acha e pressupõe e julga que deveria ser melhor recompensado. Será que não tem um pouco disso dentro de nós? As coisas certas, cumpro tudo, e Ele não me recompensa à altura. Meu filho, eu vou repetir, cumpro tudo, eu faço as coisas certas, e Ele não me recompensa. Talvez você esteja como o filho mais velho e não ouviu o que Ele te falou. Até ouviu, mas não absorveu. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Você não precisa pedir.
vindo esse teu filho, que desperdiçasse os bens com meretriz, tu mandaste matar um novilho cevado, e há tantos anos eu te sirvo sem transgredir uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Esse é aquele, né, que está esperando a oportunidade para pular, mas talvez não tem coragem, porque vive um relacionamento dissonante assim, vive um relacionamento estranho com Deus. É hora de você ouvir: meu filho, minha filha, você sempre está comigo, que é meu é teu. É para dizer a todos nós que Deus ama a cada um de modo singular. Não tente se aparelhar ou se perceber como menos ou mais amado por Deus do que o outro. Não, Deus ama a todos de modo singular. Eu quero encerrar com uma frase de Henry Nouwen. No mundo em que constantemente se fazem comparações entre as pessoas, classificando-as como mais ou menos inteligentes, mais ou menos bonitas, com mais ou menos êxito, não é fácil crer num amor que não faz o mesmo. Fica aberta a parábola. A parábola parece que não termina, fica aberta. Mas não pode ficar aberto na sua vida. O final é intencional, uma pergunta direcionada a você. Pode ter uma decisão, um final feliz, pode ter um final infeliz, a decisão é sua. A decisão de acolher ou rejeitar o amor de Deus a nós, que sempre há de nos amar, que sempre há de nos acolher, que não importa o tamanho do seu erro e não importa o tamanho do erro do seu irmão, Deus ama a todos de modo singular. Tenha esse vínculo com Ele, esse relacionamento espontâneo, amoroso. Aprenda o que é a graça de Deus com esses dois irmãos.